Tribuna Livre. Concessão da rodovia Emanuel Pinheiro e atrasos no salário de anestesistas são alvo de reclamação. Todo ano os hospitais padecem com isso. Discussão. Vereadores trocam farpas sobre a atuação enquanto presidentes de comissão. Vai trabalhar, para de meter a colher onde ele não é convidado. Auditoria. 10 municípios mais problemáticos se comprometem em melhorar a gestão pública. E ainda uma entrevista ao vivo com o ex-presidente da Câmara de Cuiabá, vereador João Emanuel, do PSD. É sexta-feira, dia 7 de fevereiro, e o RBTV começa agora. Olá, tudo bem? Nesta quinta, 10 prefeitos assinaram um termo de adesão ao Programa de Desenvolvimento Institucional no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Entenda o porquê desta medida na reportagem de Camila Paulino e Carlos Augusto. Criado em 2012 pelo Tribunal de Contas do Estado, o Plano de Desenvolvimento Institucional prevê a melhoria e eficiência na administração pública. Já participavam do programa os 20 maiores municípios de Mato Grosso e agora outros 10 foram escolhidos para aderir ao PDI. Desta vez, o critério de seleção foram os problemas encontrados na gestão, a exemplo de irregularidades nas contas, inadimplências, além de não envio de documentos. O critério que nós adotamos para a escolha dos 10 novos municípios segue o critério da relevância, que já vinha sendo adotado em 2012 e 2013, quer dizer, o número de pessoas que serão beneficiadas na adoção do PDI e também com o valor do orçamento que será executado nesse ano e ainda o critério do risco dos municípios que estão com dificuldades na gestão pública, que não apresentam ainda resultados satisfatórios na realização da sua gestão. Então, tanto trabalhamos com aqueles que têm população e o orçamento, como aqueles que estão apresentando pelos nossos resultados, pela avaliação da auditoria do controle do Tribunal de Contas, ainda um desempenho abaixo da média e preciso, portanto, dessas culturas para mostrar melhores resultados e alcançar patamares de excelência ou de melhor eficiência nas suas administrações. Uma das principais ações do PDI é fomentar a prática do planejamento estratégico a longo prazo, o que já vem sendo executado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso desde 2006 e vem garantindo resultados expressivos no desempenho das funções. Para o atual presidente, Valdir Teis, esta medida é um marco na gestão pública. Só que para dar certo, vai ter que estar envolvida a sociedade como um todo, os segmentos representativos de categorias e de categorias econômicas e também de categorias sociais, vai ter que estar imbuído com o mesmo propósito, o poder legislativo, para quê? Quando houver uma alteração no gestor daquele município, aquele programa de longo prazo possa ter continuidade dentro, lógico, onde se busca no PPA aprimorar esse programa. Mas a finalidade é essa. Eu acho que se começou um marco onde vai ter um divisor de águas entre um sistema antigo, repetindo, de gestão pública, com o sistema inovador da gestão pública. A maioria dos prefeitos garante que a medida vai contribuir positivamente para a gestão. E eu vejo isso aí com bastante... acho que vai ser para os municípios muito importante, para a nossa programação, para a preparação dos nossos trabalhos como prefeito e como secretários, junto com a população, inserindo a população neste projeto que só tem a somar para que nós possamos cada vez mais administrar com transparência e administrar dentro da lei de responsabilidade fiscal. A gente acredita muito no PDI, porque o município de Santo Antônio está inadimplente desde 2002. E se está inadimplente é por improbidade administrativa, por incapacidade de fazer uma boa gestão. A Associação Mato Grossense dos Municípios também tem adotado outras medidas para evitar falhas na administração dos municípios. Começamos o ano passado com palestra e esse ano nós vamos criarmos um setor na MM, onde ele vai orientar os prefeitos a buscar a receita própria dos municípios, atingindo melhores metas. Outra meta é essa parceria com o Tribunal de Contas. Por exemplo, esse programa hoje, o PDI. O PDI vai fazer com que os municípios, que hoje esses 10 municípios baixos, com mais problemas, e esses 10 melhores, se juntem
e o PDI vai trazer um desenvolvimento e vai qualificar os funcionários dessas prefeituras. Então eu acho que essa parceria, Tribunal de Contas, AMM e municípios, vai fazer com que esses profissionais que estão no interior, como você bem colocou, em lugares distantes, municípios pequenos, que não têm a qualificação, sejam qualificados por esse programa. O governador Silval Barbosa, do PMDB, inaugura na manhã desta segunda, dia 10 de fevereiro, o viaduto da Cefaz, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como Avenida do CPA. A obra tem 278 metros de extensão em curva e integra o pacote de mobilidade urbana para a implantação do veículo leve sobre trilhos. O tráfego no novo viaduto será liberado já na terça-feira. O elevado terá o nome de Viaduto Jamil Boutros Nadaf, em homenagem ao empresário e ex-presidente da Federação do Comércio de Mato Grosso. Ele é pai do secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf. Essa é a segunda grande obra ligada ao VLT que sai do papel depois de passar por muita polêmica. Ela deveria ter sido inaugurada em novembro do ano passado, segundo o cronograma montado pelo governo. Mas, para surpresa, nas primeiras chuvas, a via já estava com buracos. À época, a Secretaria da Copa garantiu que os defeitos eram propositais, a fim de recolher a amostra para fazer os devidos testes de qualidade. Mais informações na reportagem de Marcela Machado, no portal RD News. E você não saia daí, porque na volta você confere todos os detalhes da troca de farpas entre os vereadores por Cuiabá, Toninho de Souza, do PSD, e Mário Nadaf, do PV. Vejo você já já. Rotas da Copa. Se tiver mais de um veículo em casa, organize os horários da família para saírem todos juntos em um carro só. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, CPA, está interditada parcialmente sentido CPA, centro, próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. De volta com a RDTV, agora são 8h38. Os anestesistas do pronto-socorro de Cuiabá reclamam que estão sem receber salário desde novembro do ano passado. A possível concessão da rodovia Manuel Pinheiro é alvo de críticas de movimentos sociais. Confira na reportagem os detalhes dos debates envolvendo esses dois assuntos que nortearam a sessão desta quinta no Legislativo cuiabano. Na segunda sessão do ano da Câmara de Cuiabá, os assuntos mais discutidos entre os vereadores foram pautados pela Tribuna Livre. O presidente da Cooperativa dos Anestesistas de Mato Grosso usou o plenário do Legislativo para pedir providências sobre o fato dos profissionais estarem sem receber salário desde novembro de 2013. A justificativa, primeiro, que nós estávamos sem contrato, né? Nós tínhamos estávamos trabalhando com termos aditivos, mas esse também expirou e, por força de lei, não poderia ser renovado um novo termo aditivo e seria necessário um novo contrato, e isso não foi feito. E também emperrou por conta do orçamento, né, que não estava aberto, que estava previsto para o dia 20 de janeiro e só ocorreu agora no dia 2 de fevereiro.
As justificativas da Secretaria Municipal foram alvo de críticas do vereador Ricardo Saad, do PSDB, que preside a Comissão de Saúde da Casa. Todo ano os hospitais padecem com isso. Chega dezembro, não recebe, aí fica janeiro, fevereiro, fechado o orçamento. O Estado é assim também. Então, e a dificuldade? Quem que mantém os leitos? Chega o paciente, o doente, ele quer ser atendido. No pronto-socorro é a mesma coisa, nos outros hospitais é a mesma coisa. Então, não muda nada. Isso aí é uma coisa que vem há anos. Outro assunto discutido na Tribuna Livre foi referente à possível concessão da rodovia Emanuel Pinheiro. Movimentos contra essa proposta solicitaram da Casa a realização de mais audiências públicas para promover o debate com a população. Em Chapada já foi realizada uma audiência pública, em Campo Verde também já teve essa discussão lá. E em ambos os municípios, tanto a Prefeitura, como também a Câmara dos Vereadores, como a esmagadora maioria da sociedade civil, se posicionaram contra o pedágio. Lembrando até, eu gosto de ressaltar, a audiência pública de Chapada foi feita no dia de final de novela das 8 e teve mais de 200 pessoas. Então mostra o quanto que a população estava envolvida e o quanto que ela quer colocar esse não para esse projeto do governo. De acordo com o vereador Allan Kardec, do PT, a Câmara de Cuiabá está disposta a apoiar os movimentos contrários à instauração do pedágio na MT 251, que liga Cuiabá a Campo Verde. Nós vamos sim promover audiência pública para fazer essa discussão. Tem uma ideia de fazer uma audiência pública conjunta com a Câmara Municipal de Chapada, para que a gente possa, então, de fato, discutir essa questão da criação desse pedágio. A princípio, nós somos contra a criação de pedágio no estado de Mato Grosso, mas sabemos que tem alguns trechos que ainda não foram duplicados, alguns trechos que faltam a pavimentação asfáltica. Aí sim, a concessionária que ganha para o consórcio, ela fazer uma aplicação de investimento nesse trecho, com asfalto, com espaço reservado de acostamento, aí sim a gente pode pensar numa questão de pedágio por um tempo para construção e melhoria dessas estradas. O vereador Toninho de Souza, do PSD, respondeu às críticas do colega parlamentar Mário Nadaf, do PV, que questionou a composição da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, responsável, entre outras coisas, pela investigação de possíveis fraudes em licitação na gestão do ex-presidente e também social-democrata João Emanuel. O vereador Mário Nadaf, do PV, que preside a comissão que deve reformular o regimento interno da Câmara de Cuiabá, teria dito que uma outra comissão, a de ética, que tem como presidente o vereador Toninho de Souza, do PSD, foi omissa diante dos vários embates ocorridos no Legislativo em 2013. A afirmação irritou o social-democrata, que rebateu. Me estranha, por exemplo, o vereador Mário Nadaf dizer que a Comissão de Ética assistiu a vários escândalos ano passado e não se manifestou. Desconhece o próprio regimento que ele está fazendo a reforma. Se diz advogado, não sei onde que ele se formou. Porque, legalmente, nós não podemos agir por ofício, por iniciativa própria. Vou dar uma aulinha aqui para o advogado Mário Nadaf. A Comissão de Ética só pode agir representada por um partido político, por uma entidade ou pela mesa diretora. Se ele não sabe, fique sabendo a partir de agora. E o vereador ainda disse mais. Vai trabalhar, para de meter a colher onde ele não é convidado, cada um faça o seu papel. Eu estou fazendo o meu, que ele faça o dele. O vereador Mário Nadaf não participou da sessão desta quinta, devido a outro compromisso. Porém, assim que retornou para a Câmara, foi informado pela assessoria acerca do conteúdo da fala do colega parlamentar, ouvindo inclusive na íntegra cada palavra citada, e também rebateu. Eu, da minha parte, devo dizer que a resolução que cria a comissão é 120 dias. Eu tenho um largo período, isso não pode ser feito às pressas, é a vida dessa Casa de Leis e está sendo muito bem orientado. Né? Eu acho que cada um, eu opino, nós vivemos num regime democrático, a opinião prevalece e continuo mantendo a defesa seguinte, que não, embora não seja a comissão de ética que julgue, eu me retiraria se fosse o companheiro Toninho, que até ontem defendia como um leal escudeiro do presidente afastado,
para não ter de dirigir. É mais um fator de credibilidade dessa casa se ele se afastasse da comissão. Já a notificação ao ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, que é alvo de investigação por improbidade administrativa, foi oficializada na sessão desta quinta. O documento foi entregue fora do alcance da imprensa. Isto porque o vereador Toninho de Souza, que preside a Comissão de Ética da Casa, preferiu abordar o colega discretamente, longe do plenário. Segundo ele, a medida foi adotada para evitar qualquer constrangimento a João Emanuel. O social-democrata tem sido alvo de críticas de alguns vereadores por ser da mesma legenda que o colega investigado. Nós tínhamos que fazer a citação pessoal. Ele preferiu não receber em plenário. Fizemos isso no interior da Câmara mesmo, com os 3 vereadores da Comissão de Ética, para nós, independente do local dele receber. O importante é que ele assinou a citação, foi feita a citação pessoal, para nós o importante é isso. Ele tem oficialmente 5 sessões ordinárias para apresentar a sua defesa. E a partir desse instante nós estamos no aguardo dessa defesa, para que depois nós possamos dar sequência especificamente ao nosso processo de investigação. O vice-governador Chico Daltro, do PSD, assumiu a pré-candidatura ao governo, independente de o governador Silval Barbosa, do PMDB, definir se vai deixar o cargo para concorrer ao Senado. Daltro foi enfático durante um encontro do PSD nesta quinta em Cuiabá, ao afirmar que, inclusive, não vai se afastar da vice-governadoria. O evento reuniu as principais lideranças do partido, além de políticos aliados. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, ressaltou que a agremiação tem musculatura política em Mato Grosso, já que conta com 39 prefeitos e, por isso, é importante ter um candidato que represente a sigla neste pleito. Durante o discurso, Kassab ainda cometeu uma gafe ao se referir ao cacique do partido no estado, o deputado José Riva, como presidente da Assembleia. Mais informações sobre esse encontro na reportagem de Camila Cervantes e Vitor Cabral, no portal RD News. E você não sai daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o vereador por Cuiabá, João Emanuel, do PSD, que é ex-presidente da Câmara Municipal. Se tiver alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso, aqui na Baixada Cuiabana. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 23 graus na capital. Agora são 8 horas e 48 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0.
Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. De volta com o RDTV e ao lado do vereador por Cuiabá, João Emanuel, do PSD, que é ex-presidente da Câmara de Cuiabá. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz a sua pergunta, o seu questionamento aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, vereador, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui no seu programa. Vereador, nos fale um pouquinho sobre os trabalhos que o senhor pretende executar em 2014. Ano passado a gente teve algumas turbulências que a gente já vai conversar, mas enquanto presidente da Câmara, foi possível apresentar projetos? Como que o senhor pretende trabalhar esse ano? Nós já voltamos para esse mandato de 2014, nós estamos aí focados, principalmente voltados em uma cruzada, uma verdadeira luta e combate contra as drogas. Nós temos aí mais de 40 pontos fixos de usuário de drogas dentro de Cuiabá. Ontem, inclusive, apresentamos um projeto de lei que vai facilitar com que as entidades que tratam do dependente químico recebam aí a declaração de utilidade pública. Razão esta que faz com que a entidade consiga carregar recursos para dentro da sua instituição e possa prestar um serviço bom para a sociedade. Ano passado, enquanto presidente da Câmara, foi possível apresentar projetos de lei ou o senhor ficou mais focado nas ações administrativas? De fato, como gestor, como administrador de um poder, com certeza você tem que ficar focado na gestão. Mas mesmo assim, conseguimos apresentar vários projetos de lei, nós temos aí outras ações como essa, que eu havia citado com referência ao tratamento dependente químico. Nós apresentamos um projeto de lei que eu reputo muito importante, que é a abertura de todos os cadastros e principalmente das pessoas que foram contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida e também que estão na filas de espera. Muitas pessoas procuram a Câmara para perceber e falar, olha, nós estamos aí na fila de espera, eu quero saber qual é a minha posição, qual é a minha ordem cronológica aí de ser chamado ou não para uma casa própria. Eu acredito que hoje é um dos maiores sonhos da pessoa que mora dentro de Cuiabá, é ter uma casa própria, sair do aluguel. E não só isso, não só as pessoas que estão na fila, mas também aquelas que já participaram do programa, não participarem de outros programas para evitar a evasão, evitar que as pessoas saiam das casas, vendam, aluguem as casas. Então esse é um projeto muito importante. Nós também temos o projeto voltado à Rede Sim, que é a rede de abertura e fechamento de micro e pequenas empresas. Nós temos um plantel aí de 8 milhões de CNPJs dentro do Brasil e só de micro e pequenas empresas representam 99% do número de CNPJs abertos. Que nós abramos aí, que nós conseguíssemos abrir um posto de trabalho em cada um dessas micro e pequenas empresas, nós já geraríamos diretamente mais 8 milhões de empregos. Então nós não temos dúvida que isso é um grande trabalho para a nossa cidade. Vereador, diante de todos esses projetos, o senhor já foi secretário de Habitação, inclusive na gestão Chico Galindo. Está tendo uma abertura junto à gestão Mauro Mendes para que o senhor consiga efetivar esses projetos junto ao Executivo? Eu acredito que dentro de um trabalho nós temos, e foi uma fala muito importante, inclusive do secretário de Governo na sua mensagem de abertura do próprio ano legislativo, a fala da independência dos poderes, assim como eu sou um vereador independente, o nosso Partido Social Democrático, o PSD, inclusive recepcionamos ontem aqui o presidente nacional do nosso partido, estivemos no grande ato de lançamento da candidatura do Chico Daltro, né, um excelente nome, um excelente quadro. Continuo na posição de independência, mas como eu disse, a fala do próprio secretário de Governo deixou muito claro que a independência tem que existir e a harmonia também, né? Eu acredito que tudo aquilo que nós temos aí de propor e ofertar, eu acredito que o que for bom
Cuiabá não pode fechar os olhos. Eu digo Cuiabá porque a população cuiabana precisa disso. Nós procuramos alguns secretários, fazemos visitas, temos aí uma agenda toda para poder procurar e inclusive informar, colocar o nosso posicionamento e expor também algumas ideias para os secretários que podem ser acatadas, né, por meio de indicações. Nós estamos fazendo uma série de indicações. Eu fiz visitas pelas regiões Oeste e Leste, agora mesmo vamos fazer visitas na Regional Sul, principalmente ao Cinturão Verde, onde está o polo agroindustrial de Cuiabá, que pode ser o fornecedor de hortifrutigranjeiros, as dificuldades que eles possuem para poder fazer a piscicultura, os tanques de peixe. Nós vamos vir pela frente aí a Semana Santa, temos que nos preparar para tudo isso. A própria Rede Sim, que abre e fecha empresas de forma mais fácil, precisa de um contato direto da Secretaria de Trabalho. Nós que temos o PSD, que possui um Ministério da Micro e Pequenas Empresas no governo Dilma, pode ter um acesso mais facilitado dentro do Ministério. Nós vamos trabalhar e fazer com que isso aconteça, principalmente se for possível, levando o secretário de Trabalho daqui lá para o Ministério, fazendo essa interlocução, fazendo essa ponte. Eu acredito que esse é um trabalho propositivo que o vereador pode fazer. Vereador, 2013 para a Câmara de Cuiabá foi um ano de muitas turbulências, sim, inclusive na gestão do senhor. A que o senhor atribui essa avalanche de denúncias envolvendo o nome do senhor? Nós tivemos uma atuação, como eu disse, de forma independente. Desde o começo do ano nós começamos aí travando alguns embates. Nós devemos ressaltar aqui principalmente com relação ao aumento do IPTU. Quem não se lembra da ação direta de inconstitucionalidade que nós ingressamos no início do ano para poder barrar o aumento de 25% do aumento do IPTU. A luta que nós tivemos contra o aumento da tarifa de água do ano passado, a luta que nós tivemos aí no trato do transporte coletivo com vereadores trabalhando com afinco com relação a esse tema, assim, a exemplo do vereador Alain, o vereador Arilson do PT, os outros vereadores. E depois nós nos posicionamos com relação à primeira comissão parlamentar de inquérito que foi interposta na gestão Mauro Mendes, né, as CPIs. Então, tudo isso gera um processo que nós estávamos preparados para enfrentar, que é o enfrentamento, né? Nós estávamos preparados para que houvesse esse enfrentamento, ocorreu esse enfrentamento, e eu acredito que pode até acontecer de um ou outro membro de algum organismo em terceiro setor ou membro de algum órgão de fiscalização entendeu equivocado a nossa posição quanto à fiscalização, inclusive da própria gestão do prefeito Mauro Mendes, né? E até mesmo possa ter gerado algum desconforto com relação a essa atuação. Eu acredito que tudo isso aí serve para o crescimento. A pessoa que está na vida pública tem que estar preparado para esse tipo de situação, e nós estávamos preparados, assim, continuamos na luta, continuamos aí a trazer benefícios para a nossa cidade. O senhor acha que todas as ações, enquanto o senhor à frente da Câmara Municipal, foram assertivas? Teve algum momento que o senhor fala, poderia não ter agido dessa forma? Nós temos um posicionamento muito firme, né? Nós temos uma convicção, um juízo de valoração muito firme, principalmente com relação à nossa atuação. Desde quando fui secretário de Habitação, existiram uma série de inconsistências, houveram CPIs que envolveram a Secretaria de Habitação, nós atravessamos essas CPIs, depois fomos para um grande embate que foi a campanha eleitoral, né? E depois, mesmo com essas CPIs, mesmo com todas as investigações que nós sofremos, sagramos aí campeão nas urnas, né? Nós tivemos a aprovação do povo, foram quase 6 mil votos, são 5.824 pessoas que acreditaram no nosso trabalho, e dessa mesma forma eu acredito que existem pessoas que acreditam numa forma do trabalho de um vereador atuante que é oposição. Isso é um trabalho que é uma tônica em nosso mandato, e nós agora com proposituras muito mais firmes, como é o caso
do relacionamento, principalmente, de organismos da Prefeitura com o governo em esfera federal. O senhor não teria feito nada de diferente, estadual. então? Eu acredito que nós poderíamos ter feito uma forma de fiscalização, né, diversa. Nós fomos para o enfrentamento e eu acredito que o que nós fizemos foi feito. Nós temos que acreditar naquilo que nós fizemos. Nós apreendemos muito, nós temos aí um processo de crescimento, inclusive crescimento profissional na parte política, que nós agora vamos desempenhar nesse próximo ano, vamos buscar o trabalho, vamos buscar a aproximação principalmente com a população que nos elegeu. Além da própria gestão do senhor enquanto presidente da Câmara de Cuiabá, a gente teve também denúncias envolvendo questões fora da Câmara, fora do Legislativo, que foi o caso da Operação Aprendiz. Acredita que houve algum tipo de perseguição ao senhor, algum tipo de má intenção em relação a essa investigação? É claro que quando se há uma postura de independência, uma postura investigativa por parte de um ente público, com certeza ele recebe também essa mesma tônica, ele recebe essa mesma intensidade, a forma de fiscalização. Como eu disse, pode acontecer que um ou outro membro de entidades de terceiro setor e órgãos de fiscalização tenham entendido principalmente divergências com relação à própria investigação que nós fizemos na Câmara, né? Nós estávamos investigando, o próprio Ministério Público, um ou outro ente pôde se sentir minorado ou questionado, principalmente pela nossa forma de atuação, que nós reabrimos uma fiscalização de algo que tinha sido investigado pelo Ministério Público, inclusive já arquivado. Mas a diferença da nossa fiscalização... Esse seria o caso de que processo? No caso da CPI dos maquinários, né? Nós falávamos sobre a fiscalização e investigação do cumprimento do contrato. E o Ministério Público, ele apreciou a feitura do contrato, o processo de licitação que aconteceu. Então, o Ministério Público analisou este item. O próximo item que nós iríamos analisar é a fiscalização e execução desse contrato. Mas eu não acredito em perseguição. Eu acredito que pode ter havido uma ou outra pessoa, um ou outro membro do poder, do organismo de terceiro setor, que é as ONGs, né, as demais organismos do terceiro setor, pode ter esse sentido minorado com relação a essa nossa forma de atuação, mas é algo que nós estávamos preparados como entes públicos, nós estamos preparados para esse tipo de trabalho e agora principalmente preparados para uma reconstrução, um recomeço, um início, com agora essa bagagem inteira. Eu acredito que tudo isso aí serve para nós termos um processo de crescimento. Nós temos vários exemplos de outros parlamentares e outros gestores que passaram por esse tipo de situação, com operações, com entidades vindo em cima mesmo, querendo saber, questionar a atuação do próprio parlamentar, e nós sabemos que existe vida após isso, existe formas de trabalhar após isso, existe ainda uma série de coisas e âmbitos, né, principalmente na parte política para se trabalhar. Vereador, no vídeo, o senhor cita os seus colegas parlamentares e também fala um pouquinho do processo, como funcionaria um processo licitatório dentro da Câmara. A que o senhor atribui esse tipo de explicação dada no vídeo? O senhor falou na época que tinha sido uma armação, que era possível ter tido corte, e segundo a perícia técnica isso não ocorreu. A que o senhor atribui, ao que o senhor diz no vídeo? Há alguns pontos no seu questionamento que nós precisamos, inclusive, dividi-los. Sobre a questão do vídeo especificamente, existiu uma prova colhida pelo próprio Ministério Público em que há o depoimento de um servidor do Poder Executivo Municipal, em que ele diz que fez essa filmagem e que nessa filmagem, e inclusive a declaração dele dentro do próprio processo, que ele efetivou cortes, que ele fez montagens e que ele fez hiperlinks, né? Há esse documento dentro do processo. Inclusive, foi um dos requisitos aí para nós discutirmos o conteúdo desse material em juízo. E o que é interessante, na perícia técnica, a Politec, ela diz que houve o corte de um montante de minutos, de tempo dentro do vídeo.
Então, se houve cortes nesse vídeo, como disse a perícia técnica, ela disse, bem no início da sua análise, né, técnica do próprio vídeo, e foi uma só análise técnica que houve, ela disse que houve corte no vídeo, né? E há alguns outros pontos extremamente interessantes com relação ao vídeo, e isso foi razão, inclusive, de nós questionarmos a forma de investigação e também as provas com que foram colhidas, ao arrepio de alguns argumentos e de alguns pontos legislais, né? Então, nós temos que ter o devido cuidado para que nós tenhamos sempre o contraditório e ampla defesa e, o mais importante, o devido processo legal. Todos nós estamos afetos a isso. O Judiciário suspendeu os efeitos da Operação Aprendiz em razão disso. Exato. Os apresentados pelo senhor. Exatamente. Então, isso demonstra que, como está judicializada essa coisa, nós devemos deixar judicializada ainda esta coisa, e até mesmo com relação a esse tema, nós estamos com isso judicializado, né, está devidamente na sua seara, houveram vários posicionamentos, né, dentro das duas maiores instituições de maior reputação dentro do país, né. Então, nós agora deixamos esse assunto para a instância judicial. Não se arrepende do conteúdo do vídeo, de ficar mais... Nós, como eu disse, nós temos a tranquilidade de dizer que, como a Politec disse, que houve, que havia fidelidade em uma fala, mas que houve, não edição, que houve cortes mesmo no vídeo, né? E há uma declaração dentro do próprio processo de uma prova, o servidor Wilton Brandi, que fez esse serviço, né, e infelizmente fez essa trucagem. Há uma declaração dele dentro do processo, e após isso, né, há um processo judicializado hoje, enfim, depois de todas essas questões. Todas essas polêmicas envolvendo o senhor, dia após dia, como ficou o relacionamento do senhor com os correligionários do PSD, uma vez que o senhor sempre foi uma aposta do PSD como um novo nome aí para a política mato-grossense? Eu acredito que, como disse, nós temos vários outros parlamentares, vários outros membros de poder executivo que passaram por essas investigações, que passaram por todo esse processo investigativo. E nós temos aí confiança em nossa defesa, nós temos a tranquilidade e a serenidade com relação ao nosso posicionamento dentro dessas investigações. Nós temos aí um trabalho todo voltado para comprovar isso por meios de provas, por meios de trabalhos técnicos e também por formas de argumentar. Eu agora estou entrando na casa de tantas pessoas, dentro do computador de tantas pessoas que nos analisam, né? E nós tivemos aí um número grande de votos, né? Nós temos a honra de ser o segundo vereador mais votado da história da nossa cidade, uma cidade aí quase tricentenária, né, Cuiabá. Então nós temos aí que colocar atenção com relação a isso, e nós temos a convicção que aquela pessoa que enfrenta o problema, aquele que tem como máxima o segredo, e saber que o segredo dos que vencem é recomeçar e reconstruir todos os dias, é confiar mesmo nas pessoas que nos elegeu, esse contato direto com os filiados do partido, com as pessoas que nos apoiaram, é muito importante. Nós temos que voltar o trabalho a esse público, né? E nós estamos fazendo isso, revisitando as bases. Você, quando fica num cargo executivo, quando você fica num cargo administrativo, você acaba se prendendo um pouquinho mais ao gabinete, você deixa, às vezes, até de visitar uma base. Eu acredito que agora, com a oportunidade de revisitar as bases, reconversar, reiniciar, eu acredito que há possibilidade, sim, de um recomeço. Falando em relacionamento com o correligionário, a gente viu no programa de hoje do caso de Toninho de Souza ter sido muito criticado, o vereador Toninho de Souza, em razão de ser do mesmo partido que o senhor e presidir a Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá. O senhor acredita que isso tem algum problema ou não? A Comissão de Ética, ela foi criada e foi tomada a partir de janeiro de 2013, né? Então, muito antes desse processo. Nós tivemos aí um período de quase 8 meses na Câmara, como uma tranquilidade total, e só vindo todas essas informações, todas essas apurações, essas denúncias, a partir de um trabalho de fiscalização nosso.
O vereador Toninho de Souza é um vereador extremamente respeitado no meio político, respeitado no meio em que ele é profissional, no meio da imprensa, é apresentador de um dos maiores programas de audiência da televisão mato-grossense, é um correligionário e sim pertencente ao Partido Social Democrático, mas ele é um vereador que tem sabido fazer exatamente a distinção de ser um filiado de um partido e de ser um parlamentar atuante. A exemplo disso é que ele instalou o processo investigativo contra mim, não só instalou, como juntou todas as provas que foram carreadas de todas as frentes que foram encaminhadas, instalou o processo, nomeou um relator que é um membro de outro partido, existe um vereador de outro partido também, ou seja, está diversificada a composição da comissão de ética, né? São 6 integrantes e somente um é do Partido Social Democrático, e principalmente as suas colocações, né? Até muitos falam, poxa, o vereador Toninho de Souza tem sido muito duro, tem sido muito contundente com relação à fala, principalmente com relação a esse processo de ética, e eu acredito na lisura desse processo de ética. Eu acredito que não existe vício eu acredito que não exista vício de trabalho parlamentar dentro desse processo. Eu acredito que há lisura, há o crédito desses vereadores. Estou sendo investigado por essa comissão, estou sendo processado por ela, então não há que se falar em nenhum benefício ou isso ou aquilo outro. É claro que se nós analisarmos que dentro do trabalho da comissão existir pontos que estão em desacordo com o Código de Ética, com o nosso regimento interno, é claro que nós vamos aportar dentro da nossa defesa, dentro da comissão de ética, e que ainda ocorrerá um juízo de valoração, ainda ocorrerá um julgamento. Então, como formar e como até pressionar e até colocar ideias e induzir o trabalho de uma comissão de ética que está totalmente isenta de qualquer trabalho. Inclusive, me parece que houve trabalho no próprio período de recesso, houve reuniões, houveram coletivas. Os trabalhos estão sendo encaminhados. Os trabalhos estão sendo encaminhados. Vereador, caminhando para o nosso fim do nosso bate-papo, a gente ainda está sendo transmitido pela TV Mato Grosso, no canal 27, PSD, eu falei há pouco que o senhor era uma das apostas do PSD, inclusive como pré-candidato a deputado estadual, sendo cogitado a pré-candidato a deputado estadual. Essa situação permanece ou o PSD deve apostar na esposa do senhor, a Janaína Riva? Nós nunca tivemos esse intuito de ser candidato a deputado. Nós sempre pensamos em desempenhar um bom trabalho como vereador, tentar uma nova reeleição. Eu acredito que esse é um caminho. Dentro da família nós temos pessoas com um gabedal preparado, né? A minha própria esposa, ela é uma pessoa que possui luz própria, ela tem o seu trabalho voltado ao social, ela tem o contato com referência ao partido, ela preside o PSD Jovem no estado de Mato Grosso, é uma pessoa que tem todo o potencial e tem crédito para isso, né? Eu acredito que ela vá conseguir aí desempenhar um bom papel, e fora isso é uma excelente dona de casa, é uma excelente mãe, nós possuímos 2 filhos, é uma pessoa que batalha muito, trabalha muito. Então ela seria a pré-candidata a deputada estadual? Ela é a pré-candidata, ela, como eu disse, possui luz própria, ela vai, enfim, desempenhar o trabalho dela, e nós vamos aí, como um mero soldado, trabalhar nessa campanha. Em campanha eleitoral, vereador, o senhor viveu isso nessa época de campanha eleitoral aqui na Câmara de Cuiabá? Principalmente a oposição usa muito dos fatos que ocorreram para atingir os pré-candidatos. Acredita que toda essa situação pela qual a gente já conversou durante todo o programa possa prejudicar a possível eleição da Janaína? A Janaína Riva, ela tem, como eu disse, ela possui luz própria, e por possuir luz própria, nós não podemos descartar o trabalho pessoal que ela possui, né?
as questões e os pontos negativos que vão tentar impingir a ela é uma tentativa de frustrar um trabalho, né? Nós acreditamos que quando a pessoa possui essa luz própria, o seu próprio trabalho já diz a que veio e tem com certeza aí um mar aberto para poder navegar nesses mares da política. Ela garantiria também o apoio do cacique, que a gente fala do partido do PSD, claro, que é o sogro do senhor José Riva. O relacionamento do senhor com ele manteve da mesma forma depois de toda essa polêmica? Ele, com certeza, é um dos maiores ícones da política que nós temos dentro do estado de Mato Grosso. A exemplo disso é que dentro da Assembleia, desde que ela foi construída nos finais de 1800, no ano de 1800, de lá até 2014, nunca existiu nenhum deputado estadual que participasse da mesa por 5 ou 6 vezes, né, como presidente. Então, isso demonstra o trabalho que ele tem. Exemplo disso foi a brilhante reunião em que trouxe pessoas que vieram de ônibus 1.100 quilômetros para poder participar de um ato público, um ato cívico do nosso partido. Ele é a maior liderança que nós possuímos dentro do partido e é sim um ícone a ser pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua forma de atuação, pelo volume de pessoas que ele consegue atender por dia. Isso aí com certeza é um trabalho a ser colocado em atenção e que nós foquemos o trabalho da mesma forma como ele. O relacionamento do senhor com ele não foi prejudicado? De forma alguma. Em casa nós temos uma solidez, uma cumplicidade, um relacionamento em que nós temos a acreditar que o relacionamento em família e pessoal é algo extremamente, além de ser sagrado, né, a Sagrada Família, né, de Jesus, Maria e José, nós temos que saber que a nossa casa é um templo onde habita o Divino Espírito Santo. O Espírito Santo edifica os nossos lares, assim como edifica todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Tá certo, vereador. A gente agradece a sua presença, a sua participação aqui no RDTV. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer alguns pontos para a sociedade cuiabana e um grande abraço a todos. Obrigada. Bom, a edição dessa sexta vai ficando por aqui. Lembrando a você que nos acompanha pela TV Mato Grosso ainda e também pelo site do RD News, que a gente transmite ao vivo na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, a inauguração do viaduto da Cefaz ali na Avenida do CPA. Então aguardo você na segunda, para você um bom descanso e nos vemos de novo nesse dia 10 de fevereiro. Até lá!